Que a graça e a paz seja com todos. Saudamos a todos que estão participando nesta noite, nessa quinta-feira, nosso estudo bíblico e oração, esse encontro que temos semanalmente. Desejamos que hoje à noite seja uma noite de crescimento espiritual, onde possamos, além de ouvir músicas, a leitura da palavra, orações e saudações dos irmãos, possamos de fato estar linkados com Deus, linkados com o Pai Celestial, que é o que nos interessa realmente, essa comunhão com Ele e a comunhão uns com os outros, como nós estamos tendo agora em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, seja muito bem-vindo e louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Estamos com saudade. Fala aí, Gabriel. Boa noite. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. Eu amo todos. Irmãos, vou trazer aqui para a meditação dos irmãos uma palavra de conforto aos nossos corações. Tempos difíceis temos vivido, de sofrimento também. E essa palavra, irmãos, traz um consolo para os nossos corações. O capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 1 em diante, fala o que Deus tem para nós. E diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles, será o Deus dele. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus diz que enxugará dos olhos todas as lágrimas. Talvez você que me ouve agora esteja passando por um momento de tristeza. Talvez esteja até em um hospital, esteja isolado. Mas Deus, Ele promete nos consolar sempre. Deus é o nosso maior consolador. E a Bíblia fala que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Talvez, irmãos, esse momento agora está difícil. Mas um dia Jesus voltará. E assim será tudo diferente. Eu quero orar por você nesta noite, para que Deus possa confortar os seus corações. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos nos colocar em Tuas mãos, Senhor. Tu nos conheces, Tu conheces o nosso íntimo, Senhor, lá no profundo do coração, Senhor. Eu quero nesta noite, Senhor, rogar, meu Pai, por essas pessoas que estão nos ouvindo, seja da Igreja Pérola, seja de outro local. Talvez, Senhor, essa pessoa esteja precisando dessa oração, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, possa estar, meu Pai, tocando os corações. Conforta, Senhor, os corações. E que as pessoas, Senhor, que estão sofrendo, que estão, Senhor, assim, preocupadas porque estão infectadas, que esse choro, Senhor, possa se transformar em alegria. Que elas possam, Senhor, ter um encontro verdadeiro contigo. Abençoa a tua Igreja Pérola e abençoa, Senhor, todos que nos ouvem nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O exército
meditação nessa noite também recai sobre o capítulo de hoje, o capítulo 21 do livro de Provérbios. E destaco aqui um versículo não destacado no outro momento desse dia, que é o versículo 1, que diz: todo o caminho do homem lhe parece correto, mas o Senhor sonda os corações. No livro de Provérbios, várias vezes é apontado esse, e um outro exemplo é o do capítulo 16, 25, que diz: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Caminho que parece reto nem sempre é reto. Pensemos nisso. Caminho que parece reto nem sempre é reto. O texto em questão mostra e alerta que o homem pode estar trilhando um caminho que lhe parece correto, mas existe uma possibilidade muito grande de estar enganado, que não esteja trilhando um caminho que leva a um final feliz, e sim à ruína. E vejo aqui 3 possibilidades. Uma das 3 deve estar de forma correta, e uma das 3 está ocorrendo na vida de cada um de nós. Primeiro, isso quer dizer que ele precisa estar fazendo isso de forma involuntária. Pode estar fazendo isso de forma involuntária. Está num caminho que lhe parece correto, mas na verdade não é. Então ele acha que está fazendo certo e não está fazendo a coisa certa. Depois, existe a possibilidade de uma tentativa de encurtar a distância. O ser humano opta por um caminho alternativo, que é conhecido como atalho. E o que é um atalho? Se buscarmos no Google o significado do termo, vamos encontrar um caminho secundário, caminho derivado do principal, pelo qual se encurtam as distâncias. Essa é a definição que nós encontramos lá. Existem pessoas, e todos nós conhecemos pessoas assim, que tentam o tempo todo fazer justamente isso, encurtar as diversas distâncias que precisam percorrer nas suas vidas. Não somente em caminhos, estradas propriamente dito, literalmente dito, mas na sua vida como geral, projetos e tarefas que tem diante de si para realizar. Com isso, pulam etapas e reduzem processo no total da caminhada que tem que percorrer. Isso implica, como já frisei, as tarefas que recebem e praticam precisam também passar por isso. Há situações onde essa prática não interfere no resultado final. O resultado sai beleza, positivo. Em outros casos, porém, não há como fazer uso dessa prática. Ocorre que nem sempre tais fases podem ser descartadas, as fases que são omitidas nesse caso. É necessário vivenciar, é necessário passar pelas fases todas, porque elas são pré-requisitos para o que vem depois. Tiago nos ajuda nisso, quando ele diz: tende motivo de glória, de honra e de alegria passardes por provações, por várias provações. Porque é a provação que vai nos provar, vai nos edificar, vai fazer com que a nossa vida seja mais bem solidificada espiritualmente. Se eu passo por essa provação de agora, eu tenho condições de resistir melhor a outra que vem mais adiante. Então, acontece que o imprevisto que se transforma em desgraça, esse caminho alternativo que não leva a um final feliz, vai ser muito trabalhoso para quem nele se propõe a andar. Pensar que está levando vantagem em agir assim, porém o resultado aponta para um lado contrário e desastroso. Estão se prejudicando, tomando o caminho mais fácil, porém errado, o que pode levar a qualquer transeunte à perdição. Isso é o que acontece com as pessoas que tomam essas decisões, que optam pelo mais fácil, optam pelo mais curto, pelos atalhos que a vida propicia. E são muitas as trilhas que podem levar o ser humano à perdição. O que se precisa ter em mente é que o pano de fundo que leva sempre alguém a tomar essa decisão
é sempre a possibilidade de ter algum benefício. Se eu fizer isso, eu vou sair lucrando. Eu vou ter um benefício com isso. Imaginemos que estejamos numa caminhada, literalmente falando. Para economizar energia e tempo, tomamos um atalho. E esse atalho pode ser até uma boa opção, desde quando nos levasse a um final feliz. Digamos que o nosso pensamento nos leva à seguinte direção: vou cortar caminho, pois não estou disposto a percorrer essa estrada toda. Ao que parece, essa seria uma atitude de um preguiçoso. Nesse mesmo capítulo 21, versículo 25, Salomão tem uma palavra bem direta para essa questão. O desejo do preguiçoso o mata. Ou seja, a preguiça mata o preguiçoso. O desejo dele é poupar energia, poupar tempo, gastar menos a sola dos sapatos. Mas o suposto atalho que supostamente encurtaria o caminho, o fim dele é a ruína. O desejo do preguiçoso o mata. É para usufruir de algumas regalias que as pessoas acabam tomando determinadas atitudes e que acabam por machucá-las. Isso não quer dizer que não se pode procurar objetividade em algumas situações, que o caminho mais longo é sempre o melhor. Não, não é isso. O que estamos querendo ressaltar nesse texto é que é necessário ter em mente a motivação tomada para usar este ou aquele trajeto. Se estiver implícito usufruir de alguma vantagem, algum benefício fácil, passar à frente de outros, é um atalho que pode levar à morte. Terceiro, pode ser que o ser humano pense que Deus se equivocou em determinados aspectos da criação e da organização funcional do universo, e então se propõe a dar uma pincelada complementar no projeto de Deus e andar nos seus próprios caminhos e planos da sua própria imaginação. Todo o caminho do homem lhe parece correto, mas o Senhor sonda os corações. Está implícito aqui um fato importante, a sondagem. O que é a sondagem? É explorar a profundidade da água, por exemplo. É ver a natureza de um terreno. Ver o estado da atmosfera ao nosso redor, para daí ter um resultado avaliativo. Outro termo semelhante à sondagem, não necessariamente sinônimo, é esquadrinhar. Significa averiguar, analisar, procurar, investir. É tal como tirar do feijão o que não é feijão antes de colocar o feijão no fogo. É uma forma de esquadrinhar. É algo semelhante a isso que Deus faz no coração do homem. O ser humano natural não tem a natureza espiritual, está em desvantagem. O cristão, que além de manter a natureza humana, tem a natureza espiritual. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, apresenta o homem natural e o homem espiritual. Nesse aspecto, o homem espiritual leva vantagem, pois o Espírito de Deus, em contato com o nosso espírito, faz acender a luzinha de advertência quando estamos trilhando um caminho que não seja o caminho traçado por Deus. Essa sensibilidade nós temos enquanto cristãos. É necessário, pois, que estejamos sempre em harmonia e comunhão com o Pai Celeste, para que o caminho no qual estivermos trilhando, que seja realmente o caminho traçado por Deus, e não o que parece bem, bom e aos nossos olhos, que podemos estar equivocados. Procuremos essa comunhão com Deus, que Deus intervenha, que Deus nos mostre, Deus faça acender a luzinha de alerta, para que possamos assim voltar ao caminho correto, que é o caminho que Deus propõe para cada um de nós. Pai Santo, obrigado pela tua advertência na tua palavra, e que possamos assim prosseguir, andando firmes e fortes, seguros, no caminho que tu traçaste para cada um de nós. Ó Pai, ajuda-nos a ser vencedores, mais que vencedores,
para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia, e seja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia, e seja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia, esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Muito obrigado pela sua participação nesse culto de oração, estudo bíblico que nós acabamos de ter nesta quinta-feira à noite na Igreja Batista Pérola dos Mares. Você que nos ouve mesmo à distância, sinta-se abraçado, sinta-se incluído, sinta-se um dos nossos, porque nós somos o povo de Deus na face da terra. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém e amém.